Gravando, então. Bom, então o princípio da anterioridade, ele está na Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 39. Nós já andamos olhando isso, vamos dar mais uma olhadinha. Diz o inciso 39 do artigo 5º: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Bom, isso quer dizer que para que alguém seja punido por um crime ou apenado com uma quantidade X de pena, antes desse fato deve existir uma lei dizendo que aquela conduta é crime. Pelo princípio da anterioridade, é proibido eu praticar um fato hoje e ser punido por um juiz, considerando que não há lei. Então, não há lei proibindo, eu pratico qualquer fato e aí sou punido. Isso é proibido, então, pelo princípio da anterioridade. Tem que ter a previsão legal, aí eu pratico o fato, eu posso ser punido se eu praticar o que está descrito naquela lei, de acordo com aquela pena que está ali estipulada. Então, esse é o princípio da anterioridade, né? A lei penal produz, então, efeitos a partir de sua entrada em vigor. Antes disso, ninguém pode ser punido. E a lei penal, a gente já também viu que ela só pode retroagir para beneficiar o réu. Então, eu pratiquei, isso é importante, eu pratiquei uma conduta hoje, essa conduta não tem previsão legal como crime, então ela não é crime. Aí amanhã o Congresso aprova uma lei e o juiz me pune porque eu pratiquei um dia antes da lei. Não pode, porque a lei penal não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu. Também está lá no artigo 5º do Código Penal. No inciso 40, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. No período de vacatio legis, que é aquele período entre a publicação de uma lei, por exemplo, sancionada pelo presidente, e a entrada em vigor, isso, pode haver um período interstício legal entre a publicação em Diário Oficial e a entrada em vigor da lei. Isso nós chamamos de vacatio legis. E qual é o prazo? Esse prazo ele está descrito na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que fala o seguinte: se nada estiver escrito no corpo da lei, o prazo para entrada em vigor será, a partir da publicação, 45 dias no território nacional e 3 meses no plano internacional. Então, uma lei que for publicada hoje, se nada estiver descrito no seu corpo, ela iniciará a valer daqui a 45 dias, conforme descreve a LINDB. Então, nesse prazo de 45 dias, essa lei não pode ser aplicada ao cidadão. Se o cidadão cometer o fato, realizar o fato descrito nesse novo tipo penal, que ainda está em prazo de vacatio legis, ele não pode ser punido, porque essa lei não entrou em vigor, não tem força. Vigor é força, não tem força para punir. Só a partir do dia que ela começar a ter vigor. Então, esse é o prazo que estipula a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Agora, o corpo do texto pode dizer: esta lei entrará em vigor em 10 dias. Essa lei entra em vigor nesta data. Normalmente, as leis penais e códigos processuais têm um prazo extenso de vacatio legis. O Código de Processo Civil de 2015, se não estou enganado, ele entrou em vigor 1 ano depois da publicação. Isso é o prazo de vacatio legis. Ele serve para que a população tome conhecimento da existência da nova lei, de novos fatos. A única dúvida que existe nessa história toda que eu estou falando para vocês, que eu nem sei se é dúvida, porque tem um autor que defende, que no prazo de vacatio legis poderia a lei retroagir para beneficiar o réu. Então, digamos que o indivíduo cometeu um crime tipificado em lei anterior, foi punido conforme a pena prevista na mesma lei anterior, e esse crime ele é revogado, ou abrogado, que é o termo correto. Todo mundo chama de revogado. Essa lei é abrogada, só que ela tem um prazo de vacatio legis lá de 40... surge uma nova lei no lugar dela, dizendo que essa lei passará a não ter mais efeito em 30 dias. Aí o indivíduo tem que esperar esses 30 dias para cumprir pena ou responder processo, seja o que for. Bom, nesse caso,
há um autor que defende que, se for para beneficiar, mesmo no prazo de vacatio legis, essa lei deveria ser aplicada ao autor do fato. Só que isso é mais teórico, mais acadêmico, porque no nosso momento atual, nenhum crime que seja pena de prisão hoje, que bote alguém na cadeia, vai ter revogação. Na realidade, vai aumentar a pena e jamais diminuir, né? Então, mas é só uma teoria para vocês saberem que existe. Entendido o que é princípio da anterioridade? Tudo tranquilo? Então, nós vamos agora falar um princípio bem importante. O da anterioridade é muito importante, porque ele evita que nós sermos punidos por fatos praticados que não eram previstos como lei. Como que eu vou saber que é proibido o fato A, B ou C e eu vou ser punido se não está escrito em lugar nenhum? Então, é importante o princípio da anterioridade. Mas agora nós falaremos de um princípio que é muito utilizado no direito brasileiro, que é o princípio da insignificância ou da bagatela. Nós perderemos um bom tempo e leremos diversas jurisprudências. Eu vou dizer para vocês o número, vocês podem acompanhar aí no polígrafo. Tem o númerozinho da citação. Aí a gente vai achando e vai lendo. Porque tem muita aplicação em diversos tipos de crime. Então, por isso que a gente precisa ler essas jurisprudências. Então, esse princípio da insignificância ou da bagatela, ele surgiu no direito civil, mas ele foi levado ao direito penal pelo alemão, jurista alemão, Klaus Oxin, né? E ele, por entender que o direito penal não deve se ocupar de assuntos irrelevantes. Então, lá, o indivíduo furtou uma barra de chocolate de R$5 numa grande rede de supermercados. Se entende que isso é algo muito simplório para o direito penal, que é o direito mais gravoso que tem, se envolver. Isso deveria ser atribuído a outros ramos do direito, civil, cobrar indivíduo, né, pedir indenização, se o indivíduo tem como pagar, mas jamais no direito penal. Então, em virtude dessa ideia que o direito penal não deve se ocupar de assuntos irrelevantes, né, de temas ou de fatos incapazes de lesar o bem jurídico tutelado, né, se começou a aplicar esse princípio da insignificância. Então, quando eu tenho um bem jurídico, patrimônio, uma barra de chocolate, é patrimônio de uma grande rede de supermercado. O bem jurídico, patrimônio, na subtração de um chocolate de R$5, ele não é lesado. O indivíduo, proprietário da grande rede de supermercado, tem um patrimônio enorme, ele não tem uma lesão significativa. Na realidade, ele tem uma lesão insignificante, quando uma barra de chocolate de pequeníssimo, insignificante valor é subtraída. Esse é o princípio da bagatela da insignificância, né? Esse valor, ele tem uma diferença entre pequeno valor e insignificância. Olha que eu estou usando o termo insignificância, que é diferente de pequeno valor. Nós veremos daqui adiante o artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal, furto privilegiado, que ele trata do pequeno valor, ele é punido. Então, o insignificante é diferente, mas nós veremos logo adiante. Vamos dar uma lida aí, vocês têm o polígrafo nas jurisprudências número 3, 4, 5 e 6. Eu vou tentar compartilhar aqui, vamos ver. Se compartilhar, vocês me avisem. Compartilhou, pessoal? Sim. Tá. Alguém está pedindo para entrar aqui, vamos ver quem é. Ok. Voltemos, então, a número 3, pessoal, aqui, ó. Deve estar compartilhando aí. Então, acompanhe aí. Há que se conjugar a importância do objeto material para a vítima, levando-se em consideração a sua condição econômica, o valor sentimental do bem, como também as circunstâncias e o resultado do crime. Tudo de modo a determinar subjetivamente se houve relevante lesão. Então, esse valor insignificante que eu estou falando
tem que conjugar com outras coisas, e nós veremos no decurso do estudo do princípio da insignificância da bagatela. Por exemplo, qual é a condição econômica da vítima? A vítima é muito pobre, então qualquer subtração, qualquer desfalque ao bem jurídico patrimônio, terá repercussão no patrimônio dela, então não vai ser insignificante, mesmo que seja lá 2, 3, 5 reais. Mas nós veremos isso daqui a pouquinho. O valor sentimental não interessa se custa R$1 ou R$2, ele tem significância, ele não é insignificante. Também veremos alguns exemplos logo a seguir. A próxima jurisprudência, número 4, conforme disposto na decisão ora recorrida e em conformidade com a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se o valor do bem furtado era equivalente a mais de 10% do salário mínimo, olha, mais de 10% dos valores do salário mínimo vigente à época dos fatos, não se pode considerá-lo como inexpressivo, sendo descabida, por mais essa razão, a incidência do princípio da insignificância. Bom, aqui tem um parâmetro interessante. O STJ estipulou como parâmetro que o princípio da insignificância incide em valores até 10% do salário mínimo. R$1.000. Então, até R$100, desde que a vítima tenha condições financeiras boas, né, desde que seja realmente insignificante para ela, até R$100 não é crime, incide o princípio da insignificância. Então, o indivíduo vai num grande supermercado, subtrai lá uma mercadoria que custa R$99, não vai ser considerado crime. É preso em flagrante, se retira o bem dele, ou o mercado pode entrar até com uma ação de danos morais, se quiser, enfim, mas não vai ser crime de furto, porque é 10% o valor que o STJ atribuiu para caber o princípio da insignificância. Se vocês tiverem perguntas, vão fazendo. Aqui tem um outro exemplo. Ó. Quem tiver pergunta pode interromper aí. Aqui tem uma situação de um cartucho de tinta de impressora no valor de R$27,50. Né? É a jurisprudência número 5. Quem tiver aí pode acompanhar. Vocês estão... Só me respondam se vocês se entenderam que o número 5, 4 que eu estou falando é esse númerozinho aqui da jurisprudência. Não entenderam? Sim. Tá, ok. Então vamos adiante. Então aqui eu tenho, a STJ não admitiu a incidência desse princípio na tentativa de furto de cartucho de tinta para impressora, avaliado em R$27,50. Então é menos que 10% do salário mínimo, que é R$100. E, não obstante o valor ínfimo do bem, mas o alto grau de reprovação da conduta não permite a aplicação do princípio, uma vez que ocorrida dentro da penitenciária em que o agente cumpria a pena. Então, o indivíduo era preso, está lá para se ressocializar, para aprender que ele errou, e aí ele foi subtrair um cartucho de tinta. Está dentro do valor dos R$100, dos 10% do salário mínimo. Mas o judiciário entendeu que não cabia o princípio da insignificância, porque é um apenado que está lá para se ressocializar, entender o que é certo e o que é errado. E aí fazendo coisas erradas lá dentro. Então, ele foi punido por tentativa de furto nesta situação. Outra aqui, o contexto em que se deu a prática da conduta, especialmente a importância do objeto material, condição econômica da vítima. Alguém está pedindo para entrar, vamos ver quem é. Ok. Voltamos para lá. Nesse caso aqui, um policial militar fardado em serviço subtraiu bombons no mercado, né, colocando dentro do colete à prova de balas. O valor desse bombom era 40 centavos ali cada um. Mas, então, obviamente, está muito longe dos 10% que o salário que o STJ autoriza como princípio da insignificância ou bagatela. Mas o valor, ponto de vista ético e moral de quem realizou, um policial militar que tem que dar o exemplo, jamais poderia ter subtraído qualquer coisa, mesmo que seja 40 centavos.
Ele está lá para fazer cumprir a lei, para dar exemplo às pessoas. Então, o tribunal também não aceitou o princípio da insignificância nesta situação. O furto, então, em torno de 10%. Agora eu quero mostrar para vocês, eu dei uma ideia do que é o princípio da insignificância, dei uns exemplos da jurisprudência. Agora eu vou tentar compartilhar uma tela e fazer um esquema para vocês entenderem onde está a incidência do princípio da insignificância no tipo penal. Por que deixa de ser crime algo que tem valor insignificante? Eu vou compartilhar um PowerPoint aqui e vou tentar escrever. Se não der, vocês me avisem. Vamos ver aqui. Subtrair para si ou para outrem. Vocês conseguem ver isso? Sim, professor. Tá bem. Isso aqui é o crime de furto, que está previsto lá no artigo 155 do Código Penal. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, vamos lá. João, no Zafari, grande mercado, subtraiu um desodorante. R$10. Pergunto para vocês, se vocês olhassem, e aí vocês me respondem, a conduta do João, ele praticou o que está escrito aqui na lei? Ele realizou uma conduta que está escrito na lei, no artigo 155? Sim ou não? Sim. Sim. Então, nós temos aqui o que se chama subsunção. Que subsunção nada mais é que a adequação do fato, da conduta, à norma. Então, a conduta praticada está igual à norma. Nós chamamos isso de subsunção. Quando há subsunção, está presente o quarto elemento do fato típico, que nós estudaremos lá em Teoria Geral do Delito, que é a chamada tipicidade. Quando nós estudarmos em Teoria Geral do Delito, se alguém está estudando, vai ver que o fato típico ele é constituído de ao menos 4 elementos. No crime doloso, 4. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Se faltar um desses elementos, não tenho o fato típico, logo não será crime. Crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Reforço que nós estudaremos na Teoria Geral do Delito, que é o próximo penal que vocês têm que fazer. Então, se não tiver um desses 4 elementos, não há fato típico. Se não há fato típico, e eu falei que o crime é um fato típico, antijurídico e culpável, se não há fato típico, não há crime. Então, voltemos para cá, que eu vou explicar por que não há crime com o princípio da insignificância. Vocês me disseram que a conduta do João subsumiu a subsunção com a lei. Ok, então eu tenho a tipicidade. Só que a tipicidade, ela pode ser de 2 maneiras. Formal, que é a lei, fato adequado à lei. Vocês já me disseram que está ok. Alguém aí abriu o microfone e disse, o João, no Zafari, subtraiu um desodorante no valor de R$10, e isso está igualzinho que diz a lei. Então, ele praticou o que está na lei, praticou um crime, e a pena é de 1 a 4 anos. Reclusão de 1 a 4 anos. Bom, formal, ok. Mas existe a chamada tipicidade material. E aí que entra a questão da bagatela ou insignificância.
Pergunto para vocês. Zafari é uma grande rede de supermercados. Pergunto, alguém me responde. R$10 causa um desfalque ao bem jurídico patrimônio? Sim ou não? Não, eu acho. Não causa? Então, se não tem um desfalque material, não causa um prejuízo ao bem jurídico patrimônio, eu não tenho a tipicidade material. Então, não tenho a tipicidade material. Logo, se eu não tenho a tipicidade material, só tenho a formal, eu não posso dizer que eu tenho tipicidade. Porque a tipicidade, para existir, tem que ser formal e material. E está aqui a tipicidade. Olha de novo, nós precisamos da tipicidade para esse elemento do crime aqui, o quarto. Se eu não tenho a tipicidade, excluo aqui, não há fato típico. Se não há fato típico, alguém está pedindo para entrar, eu não tenho crime, porque eu não tenho fato típico. Não achei que alguém estava pedindo para entrar, mas acho que não. Pergunto, entenderam? Perdi tudo aqui, mas vocês entenderam o que é a tipicidade, a bagatela, a insignificância? A questão ali do fato da tipicidade formal e material, entenderam? Então, para ser fato típico, tem que ter a tipicidade. Aí nós vamos olhar a tipicidade dos crimes de bagatela. Como a tipicidade tem que ser formal e material, formal está presente sempre. Mas a tipicidade material, se não há desfalque ao bem jurídico protegido, não temos delito. Professor, o senhor deu um exemplo ali no caso de um desodorante, né? Que é R$10. Isso. Tá, e se fosse, por exemplo, numa grande loja, no caso, mudando o exemplo, no caso, o senhor deu o exemplo do mercado, se fosse numa grande loja, se fosse, por exemplo, um celular caro, no caso. O STJ colocou como parâmetro, o STJ colocou como parâmetro 10% do salário mínimo. R$100 hoje, R$104, coisa assim. Né? Então, passou desse valor, não incide mais a bagatela. Ok? Então, tá. Nenhuma pergunta ali sobre a questão da tipicidade material e formal. Teve uma prova num concurso, pessoal, que dizia o seguinte: João, no mercado, subtraiu, não lembro o que, não lembro se é desodorante, subtraiu uma coisa no valor de R$12. Aí, marque a alternativa correta. Não há crime, porque não há tipicidade material. Não há crime porque não há tipicidade formal. Não há crime porque o valor não sei o quê. Bom, a resposta correta é uma só. Não há crime porque não existe a tipicidade material. Então, a insignificância ou bagatela incide em cima da tipicidade material. Certo? Entenderam bem isso para mim poder ir adiante no princípio da bagatela? Tudo certo aí, Adriana? Entendeu? Sim, sim. Então, tá. Thaís, Jefferson, todos tranquilos. Então, vou adiante, pessoal. Peguem o polígrafo. Tá, ok, valeu. Sim. Então, vamos adiante. Peguem o polígrafo de vocês, que nós vamos continuar lendo algumas jurisprudências. Vamos ver o que mais que eu anotei aqui para vocês. Bom, o princípio da bagatela ou da insignificância, ele não incide tão somente em bem jurídico patrimônio, né? Há controvérsia na jurisprudência, né, como nós vamos ver agora, mas o STF reconhece a possibilidade de incidência até sobre crime contra a administração pública. Imagina alguém subtrair um clipe ou 2 folhas de ofício de um órgão público. Bom, o STJ diz que não interessa se é um clipe ou 2 folhas ou é R$10.000, porque o que está em pauta não é o patrimônio da administração pública, o que está em pauta é a moralidade de um servidor público ou de qualquer pessoa subtrair bens da coletividade. O STF reconhece, ele diz, não posso punir alguém porque subtraiu uma folha de ofício, né? Seria bagatela. Mas vamos dar uma olhada aí na jurisprudência número
Vamos ver a 7 antes. Não, vamos a 8, já que eu falei, depois eu volto para 7. Não é a 8, não. Vamos ver a 7. O princípio da insignificância, que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, que é o que nós vimos até agora, examinada na perspectiva de seu caráter material, tipicidade material. Tal postulado, que considera necessária na aferição do relevo material da tipicidade penal a presença de certos vetores. Bom, o STF disse o seguinte, isso aqui é algo que você tem que dominar, foi sedimentado pelo STF e é citado em tudo que é lugar. O STF diz que para ser princípio da insignificância, tem que ter esses vetores aqui. Primeiro, mínima ofensividade da conduta, ou seja, as pessoas não podem entender como algo muito ofensivo, como um crime de racismo, que ofende demais as pessoas, como um homicídio, é óbvio, como uma lesão corporal grave, que ofende demais as pessoas ficam ofendidas com isso. Então, tem que ser uma mínima ofensividade para poder ter validade e aplicabilidade à insignificância. B, nenhuma periculosidade social da ação. Então, esse ato, para ser considerado insignificante, não pode ter perigo para ninguém, não pode colocar a vida de ninguém em perigo. Terceiro, letra C, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Então, não é assim tão reprovável alguém furtar uma barra de chocolate, as pessoas não dão muita bola para isso. Agora, furta uma TV, um celular de 2, 3 mil, um computador, as pessoas acham mais reprovável. Né? E letra D, a inexpressividade da lesão jurídica ao bem, ou seja, o desfalque é muito pequeno para a vítima. Então, são esses 4 vetores que o STF exige para que exista, então, a insignificância, ou bagatela. A jurisprudência número 8, quando eu falo de outros delitos, na realidade eu estou falando aqui de novo do furto. Só que aqui é o furto qualificado, isso é algo meio controvertido. Há quem sustente que quando o furto for qualificado, nós falamos do furto simples, pena de 1 a 4 anos, que é o artigo 155 que eu escrevi ali para vocês. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Pena, reclusão de 1 a 4 anos, isso é o furto simples. Agora, o furto qualificado, que está lá no parágrafo, acho que 2º do Código Penal, ou 4º do Código Penal, vamos abrir aqui, não custa abrir rapidinho. Código Penal, artigo 155. O furto simples está aqui, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. O parágrafo 4º diz, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos se o crime é cometido. É o parágrafo 4º, furto qualificado. Então, eu trouxe uma jurisprudência ali que fala em destruição, rompimento de obstáculo, abuso de confiança, fraude, escalada. Acho que a que eu trouxe fala em escalada. Em alguns, a maioria das pessoas sustenta que esse furto qualificado não incidiria a bagatela ou insignificância. Mas tem julgados que autorizam. Então, eu trouxe um para vocês aqui. Ó. Esse aqui, número 8, que é do ano de 2000, eu não coloquei aqui, mas ele é recente. Peguei hoje. Ele diz, a prática do delito de furto qualificado por escalada, o que é isso? Furto qualificado por escalada é quando o indivíduo vai subtrair numa casa, por exemplo, e ele tem que usar uma escada, tem que subir numa árvore, tem que subir num muro para conseguir pular a janela, entrar pela janela. Isso é considerado escalada, ele tem que se utilizar de algum subterfúgio para poder ingressar na janela. Isso, então, é considerado escalada. Aí a pena aumenta para 2 a 8 anos, sai do 1 ao 4 e vai para 2 a 8. Então, aqui diz, a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo,
ou concurso de agentes, caso dos autos, indica especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância. Então, a maioria dos julgados, das pessoas, entende que não cabe no furto qualificado a possibilidade da utilização do princípio da insignificância. Então, o indivíduo escala, ingressa na janela ou arromba uma porta e furta algo no valor de R$20. O STJ aqui está entendendo que não cabe o princípio da insignificância. Vamos adiante. O que mais que eu anotei aqui? A jurisprudência número 8, 9, 10. Bom, vamos por aqui. Crimes com bens jurídicos diversos do patrimônio. Diverso do bem jurídico patrimônio. Né? Nós temos algumas possibilidades. Vamos vendo, então, quais são elas. Nesse número 9 aqui, esse número 9 aqui, o STF tem alguns julgados nesse sentido, dizendo que crimes contra a administração pública incide o princípio da insignificância e o STJ não concorda, que é o que eu falei para vocês, dar o exemplo do clipe. Então, nessa jurisprudência número 11 aqui, diz o seguinte: por unanimidade de votos, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça não acolheu o pedido de aplicação da insignificância, então ele não utilizou, não autorizou, em ato de pesca proibida, então crime ambiental, fora do patrimônio agora, no qual 2 pescadores foram surpreendidos com uma dúzia de camarões. De acordo com o processo, os 2 homens, os 2 homens, deixa eu tirar isso aqui, além de estar pescando em período de defeso, que é período proibido de pesca, utilizavam uma rede de uso proibido, conhecida como coca. O ministro destacou, no entanto, vários julgados da corte, nos quais a insignificância foi afastada diante da utilização de petrechos proibidos ou da apreensão de pescado no momento do flagrante. No caso dos autos, os agentes estavam pescando em época e com petrechos proibidos. Havia na rede 2 espécimes de camarão e aproximadamente outros 10 em uma bacia. Então, aqui o STJ não autorizou a incidência do princípio da insignificância, porque havia pesca de 12 camarões em local proibido, em época proibida, na época do defeso, né, que é proibida, e também porque havia petrechos proibidos, que era a rede. Aqui, então, não incidiu no crime ambiental. Não incidiu o princípio da insignificância. Houve e foi mantido o crime ambiental. Essa 12, o STJ, então, discutiu sobre a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância quanto o ato improbo é considerado irrelevante. No julgamento do mandado de segurança, a defesa do advogado da União, de um advogado da União, demitido porque teria buscado se beneficiar em concurso de promoção na carreira, olha aqui o delito do advogado da União, demitido porque teria buscado se beneficiar em concurso de promoção na carreira. Então, ele fez alguma falcatrua, que não está descrito aqui, para subir na carreira, ser promovido. Defendeu a aplicação do princípio da insignificância e da presunção da inocência. Os ministros da primeira sessão reconheceram que o ato não deveria ser punido com a demissão. Contudo, não aplicaram o princípio da insignificância e mantiveram a imputação dos ilícitos de menor gravidade. Então, aqui eu tenho um delito que o bem jurídico é a moralidade administrativa, a moralidade do Estado. O STJ não aceitou a aplicação do princípio da insignificância. Como regra, eu diria para vocês, então, que delitos contra a administração pública não cabe princípio da insignificância. Temos essa questãozinha ali, né, de algo muito insignificante, como um clipe, uma folha de ofício, aí poderia ser aplicado em tese. Princípio da insignificância nos crimes de ordem tributária. Pergunto para vocês, alguma pergunta, alguma dúvida? Estão entendendo? Ou podemos ir adiante?
Então, vamos Por adiante. mim, pode ir adiante. Tá, ok. Então, vamos lá. Nós temos algumas jurisprudências aqui. Quando eu falo de princípio da insignificância nos crimes contra a ordem tributária, eu estou falando especialmente no artigo 334 do Código Penal, que é chamado de contrabando ou descaminho. Vamos ver aqui. 334. Aqui, ó, descaminho, e o 334A, contrabando. Descaminho, iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, de saída ou pelo consumo de mercadoria. Bom, nesse caso do 334, eu estou falando especificamente, que é o mais comum, aquela entrada de muamba do Uruguai e do Paraguai acima da cota, sem pagar imposto. Há o entendimento de que, no mínimo, entendimento do STJ, até R$ 10.000 é insignificante. Não se processa, se adota o princípio da insignificância. Por quê? Existe essa lei aqui, 10.522, de 2002, que determina que a União não cobra, não executa judicialmente devedores até, era 10 mil, agora até 20 mil reais, porque não vale a pena, o custo é maior. Só apreende a mercadoria, enfim, mas não cobra judicialmente, não entra com ação judicial. Com base nisso, os tribunais entenderam que se uma pessoa é pega com mercadorias vindo lá do Uruguai, Rivera, e essas mercadorias estão abaixo de 10 mil para o STJ e de 20 mil para o STF, elas somente vão ser apreendidas e o indivíduo não vai ser punido, processado criminalmente. Né? Agora, civilmente é outra história, mas como o Estado não cobra até 20 mil, o indivíduo vai sair ileso, vai perder a mercadoria somente. Então, quando há o crime de descaminho, que é não pagar imposto, e o exemplo clássico é esse, das muambas lá do Paraguai, do Uruguai, até 10 mil para o STJ, até 20 mil para o STF, incide a insignificância ou bagatela. Então, não haverá processo contra esse sujeito, apenas perderá a sua mercadoria. Alguém quer entrar? Vamos ver. Alvoneiro. Continuando nessa linha desses crimes de descaminho, a jurisprudência do STJ diz o seguinte, ó, a habitualidade na prática do crime do 334, descaminho, então, denota elevado grau de reprovabilidade. Lembra lá que o STF tem um dos 4 vetores que não pode haver alto grau de reprovabilidade para que incida, para que exista o princípio da insignificância? Então, aqui o STJ diz, se o indivíduo é habitual, tem habitualidade, ele reincide toda hora nesta prática de buscar objetos sem pagar imposto, é um elevado grau de reprovabilidade da conduta. Então, não cabe o princípio da insignificância. Foi o que determinou o STJ. Então, pegou uma vez, ok. 2, 3, 4, não tem mais esse direito, vai ser punido criminalmente pelo crime do 334, descaminho, que tem pena de 1 a 4 anos aqui. Então, voltemos lá. Crime de apropriação indébita previdenciária. O STF rechaçou, diz que não cabe, mesmo que o indivíduo se aproprie de valor lá do empregado e ele tem que passar para a Previdência, mesmo que seja menos do que os 10%, o STF diz que não cabe incidência do princípio, porque é um bem supraindividual. Todos os aposentados necessitam da união desses pequenos valores para que os seus proventos de aposentadoria, né, possam ser pagos. Então, o STF diz que, seja qual for o valor, crime de apropriação indébita previdenciária, não cabe o princípio da insignificância.
Pessoal, se tiverem dúvidas, perguntem, por favor. Violência ou grave ameaça à pessoa não cabe. Então, qualquer delito com violência ou grave ameaça à pessoa, por mais uma lesãozinha, por mais leve que seja, não vai poder incidir o princípio da insignificância. Então, essa jurisprudência do STJ de número 15, quem está acompanhando aí. Não há como aplicar ao crime de roubo o princípio da insignificância, pois tratando-se de delito complexo, em que há ofensa a bens jurídicos diversos, patrimônio e integridade pessoal, em virtude da integridade pessoal que é inviável a afirmação do desinteresse estatal à sua repressão. Ou seja, o Estado não abre mão e vai punir, mesmo que seja R$5 que foi roubado de alguém. Como há ofensa à integridade da pessoa, portanto, violência ou grave ameaça, não incidirá o princípio da insignificância. Nenhuma pergunta? Entorpecentes. Eu estou falando aqui agora, na realidade, é de consumo, né, pessoal? Tráfico é óbvio que não. Teve uma época que se tentou que o consumo de entorpecentes é algo insignificante. O indivíduo é preso lá com um cigarrinho de maconha, um baseado. Se tentou afirmar que isso era insignificante e se buscou em juízo a não punição do sujeito que foi preso, que foi pego, na verdade não pode prender, né, só conduzir a delegacia e depois receber outras medidas, inclusive a internação compulsória em clínica de desintoxicação, mas para evitar isso se tentou a utilização da bagatela ou da insignificância e o STF rechaçou. Qualquer crime de entorpecentes não há aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela. Bolsa Família, pelo mesmo motivo lá da apropriação indébita previdenciária, né, que nós falamos, não cabe também a bagatela. Né? O STJ, então, não admitiu a bagatela na hipótese que se obteve dos cofres públicos, mediante fraude, valores decorrentes do benefício do programa Assistência Bolsa Família. Então, o indivíduo que pegou lá R$100, está dentro dos 10% do salário mínimo que é autorizado a incidir o princípio da insignificância. O STJ diz que, como é um programa, né, também superindividual, não tem que autorizar o emprego do princípio da insignificância e o indivíduo vai responder criminalmente. Seguro-desemprego, a mesma coisa. Então, a jurisprudência desta corte, né, que é o STJ, é firme no sentido de que é inaplicável o princípio da insignificância. Então, quem recebe seguro-desemprego já sabe, né, que não terá o direito, se bem que o salário mínimo é superior, né, aos 10%. Mas, de qualquer maneira, não cabe. Não só pelo valor, mas também pelo que representa o seguro-desemprego para as pessoas e para o Estado. Moedas falsas, pessoal. O STF não aceitou a utilização do princípio no tocante ao crime previsto no artigo 289, parágrafo 1º do Código Penal, que é da moeda falsa, em que o sujeito foi condenado por portar 10 cédulas falsas, cada uma no valor de R$5. O valor, então, seria R$50. É menos que 10% do salário mínimo. Poderia ser aplicada a bagatela, mas o STF diz que não, porque o valor que está em jogo é a confiança da população no sistema financeiro, a credibilidade do sistema financeiro da União. Então, é um valor superior, né, a portar 10 moedas, ter R$50 em moedas falsas. Então, o STF não autorizou também a incidência da insignificância nessa questão das moedas falsas. Aqui tem outro julgado, que é mais recente, né, que eu não vou ler, o número 19, também fala a mesma coisa, né? Não se cogita a aplicação do princípio da insignificância ao crime de moeda falsa, porque o bem protegido é a fé pública. Então, não cabe insignificância mesmo que sejam uma ou duas moedas que o indivíduo tenha. Obviamente, pessoal, não se assustem. Eu estou falando de moeda falsa repassada culposamente. Não estou falando daquele que falsifica dolosamente e passa. Esse não incide a insignificância.
Agora, o que eu quero dizer para vocês é que, se eu recebi uma moeda falsa e ela é muito semelhante, e eu passar por não perceber que ela é falsa, eu não estou incidindo em crime nenhum. Né? Não incide a bagatela, então, para esses crimes dolosos de moeda falsa. Condições da vítima. Bom, se eu falei para vocês que o princípio da bagatela é uma lesão efetiva, ou uma lesão insignificante, melhor dizendo, ao bem jurídico, se for expressiva ao bem jurídico da vítima, não cabe insignificância. Então, eu dei um exemplo. O indivíduo subtraiu um chocolate de R$5 numa rede de supermercado. R$5 não é uma lesão expressiva, é insignificante ao patrimônio. Isso é princípio da insignificância bagatela. Mas, então, eu estou trabalhando em cima do patrimônio da vítima, nos crimes patrimoniais, que eu estou dando exemplo. Então, as condições da vítima são importantes para saber se incide ou não incide o princípio da insignificância. Essa jurisprudência número 20, também ela é do STJ. Não anotei aqui, mas é STJ, ministra Laurita Vaz. Essa jurisprudência número 20, ela traz um exemplo, então. Um indivíduo, um senhor com 68 anos de idade, né? Então, vítima analfabeta, 68 anos de idade, teve seu dinheiro sacado do bolso de sua calça em via pública, em plena luz do dia. Por existir interesse estatal na repressão de condutas desse quilate, o STJ não autorizou a bagatela. Então, o indivíduo subtraiu de uma vítima de 68 anos, analfabeta, né, idoso, né, o STJ diz que não, o Estado precisa repreender condutas contra idosos. Então, não autorizou a incidência do princípio da bagatela ou insignificância, mesmo num valor pequeno, mas em razão da qualidade da vítima, idosa, analfabeta. Essa outra 21 aqui é sobre uma bicicleta, pessoal. Foi furtada uma bicicleta que tinha um valor ínfimo, muito pequeno, era uma bicicleta muito velha. Mas como a vítima era uma pessoa muito humilde, de poucas posses, e utilizava ela para deslocar para o seu trabalho, o STF entendeu que não cabe o princípio da insignificância. A vítima é humilde sob o ponto de vista financeiro. Então, mesmo que a bicicleta seja muito ruim, como era, ela desfalca o patrimônio da vítima, porque a vítima não tem patrimônio. E ainda a vítima usava para trabalhar. Então, não foi reconhecida a insignificância nesse caso. Aqui eu tenho outro caso do valor sentimental. Ó. O indivíduo teve furtado na sua casa, um cantor, né, um disco de ouro. O disco de ouro a gente sabe que não é de ouro. Então, ele estaria dentro do valor da possibilidade de aplicação da insignificância. Porém, o disco de ouro, ele tem um valor sentimental, pessoal. Não interessa o aspecto econômico, né? E sim aqui, ó, o sentimental. É muito importante para o cantor receber um disco de ouro, reconhecimento do seu trabalho. Então, nesse caso, o tribunal também, o STF, aqui eu não coloquei, não aceitou a incidência do princípio da insignificância, mesmo sendo algo de valor baixo, mas tinha valor sentimental. Bom, agora quando o indivíduo é reincidente. Aqui nós temos, então, a jurisprudência 23, se vocês quiserem acompanhar aí, do STJ. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de 4 vetores, aqueles do STF que nós já vimos. Mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por último, inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O pequeno valor da res furtiva, que
é um termo latino que significa da coisa furtada, uma parafusadeira, que representa cerca de 7% do salário mínimo. Nós vimos que o marco é 10%, o marco utilizado é 10%, aqui era 7%, aliado à capacidade financeira da vítima, um hipermercado, então não tem desfalque significativo ao patrimônio, muito pelo contrário, é insignificante, ao qual o bem foi restituído, denota não relevante interesse social na onerosa intervenção estatal, ainda que trate de réu reincidente. Bom, pessoal, eu diria para vocês, a regra é, não cabe insignificância para réu reincidente, mas há jurisprudências, como essa do STJ, que entendem que é possível. Reincidência é o seguinte, o indivíduo, está lá no artigo 64 e 65, o indivíduo praticou um delito qualquer, foi condenado com trânsito em julgado, depois de transitar em julgado, ele pratica um crime de bagatela como esse aqui. Ele é reincidente. A maioria da jurisprudência diz que não cabe a aplicação da insignificância quando o réu é reincidente. Essa decisão aqui autorizou. Então, alguns casos pontuais que sim. Então, tem que ter cuidado nesse sentido. Como regra, não cabe, mas às vezes algumas decisões autorizam. Essa decisão aqui, 23 do STJ, ela é de agora, 2020. Obviamente que eu tenho que ver as peculiaridades do caso. O indivíduo devolveu o objeto furtado. Também foi considerado isso. Mas é um réu reincidente e foi autorizado a insignificância. Aqui também outras jurisprudências, né, firmou-se no STJ o sentido de que condições pessoais desfavoráveis, maus antecedentes e reincidências e ações penais em curso não impedem a aplicação desse princípio. Então, pode ser aplicado o princípio. O STJ tem esse entendimento. O STF, como eu disse, ele apresenta decisões diversas. Algumas aceitas, outras não aceitam a reincidência. Então, nós temos um problema. Temos que ter cuidado. Algumas decisões aceitam, outras não aceitam. Agora, o que não tem dúvida e não se aceita, jamais, é a habitualidade criminosa. O indivíduo que seguidamente vai ao supermercado, vai à farmácia, vai à loja e furta um objeto de valor insignificante, ele não tem direito à utilização em seu benefício do princípio da insignificância. A habitualidade criminosa não autoriza a incidência da insignificância para excluir o crime. Então, eu tenho divergência na reincidência. Às vezes é possível, às vezes não é. Guilherme de Souza Nutti, na sua obra, não aceita, por exemplo, que reincidente tenha benefício do princípio da insignificância. Então, há uma divergência. Agora, a habitualidade criminosa não há divergência. O indivíduo não tem direito, se é um hábito dele praticar esse tipo de delito. Posso ir adiante ou alguma pergunta? Então, vamos adiante. Violência doméstica, pessoal, não é possível. Então, a jurisprudência número 27, é recente, ali agora há pouco, diz, STJ, Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência reiterada de que não incide os princípios da insignificância e da bagatela, é o mesmo, tá, pessoal? Aos crimes e às contravenções praticadas mediante violência ou grave ameaça contra a mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta. Logo, a reconciliação do casal não implica no reconhecimento da atipicidade material da conduta. Então, não adianta ir agredir a esposa e depois levar um buquê de flores e ela aceitar, e aí na polícia dizer que está tudo certo, que eu quero a incidência da insignificância. STJ diz que não cabe. Certo? Aqui eu tinha falado para vocês, a diferença, tem que ter cuidado nisso aqui, da insignificância e do pequeno valor e do furto privilegiado. Então, vamos lá. O artigo 155, vou abrir o Código Penal aqui.
O artigo 155, ele tem previsão, no parágrafo 2º, de uma diminuição de pena quando o objeto subtraído é de pequeno valor. Então, diz assim, se o criminoso é primário, é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuída de 1 a 2/3, ou aplicar somente a pena de multa. Pequeno valor é uma coisa, pessoal. Insignificância é outra. A regra já disse para vocês. 10% do salário mínimo, dependendo da situação econômica da vítima, é insignificância. Pequeno valor é mais que isso. Então, não confundam. A insignificância cabe, quando o valor é insignificante, incide o princípio da insignificância ou da bagatela e não é crime. Quando o bem é de pequeno valor, é furto com previsão de redução de pena ou de troca de regime, lá no artigo 155, parágrafo 2º. Então, é diferente, valor insignificante de pequeno valor. Insignificante, como regra, até 10% do salário mínimo. Ok? Aqui a gente já viu a mesma coisa, então... Julgados recentes. Eu peguei mais alguns julgados hoje para vocês. Diz aqui, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, essa é a número 29, quem está acompanhando aí, determinou o trancamento da ação penal contra 2 mulheres acusadas de furtar gêneros alimentícios em um supermercado no interior de São Paulo. Para o colegiado, o fato de se tratar de furto qualificado pelo concurso de agentes, olha só, que é um furto qualificado. Nós já vimos uma jurisprudência lá pela Escalada que não se aceitou a incidência do princípio da insignificância no furto qualificado. Nesse caso, vai se aceitar. Então, para o colegiado, o fato de se tratar de furto qualificado pelo concurso de agentes não impede automaticamente a aplicação do princípio da insignificância. As mulheres foram denunciadas por subtrair 2 pacotes de linguiça, 1 litro de vinho, uma lata de refrigerante e 4 salgados, produtos avaliados em R$ 70, menos de 10% do salário mínimo vigente. Nesse caso, o STJ aceitou, pessoal, a utilização do princípio da insignificância no valor de R$ 70, mesmo que o crime seja de furto qualificado, artigo 155, parágrafo 2º. Vamos ver aqui, eu vou puxar aqui 155. Parágrafo 4º. Furto qualificado. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Então, na primeira jurisprudência, no caso da Escalada, o STJ não aceitou a bagatela ou a insignificância. No caso de concurso aqui, de 2 ou mais pessoas, o STJ aceitou. Então, é uma situação que a gente tem que lidar. O direito é assim mesmo. Não é algo matemático. Se fosse matemático, não precisaria interpretar nem estudar, e aí não precisaria nem defender o nosso cliente. Era só deixar o juiz aplicar a pena lá, ou até mesmo um computador poderia aplicar. Nós temos que aprender a conviver com essas coisas. Tem um julgado para um lado, um julgado para outro, e é por isso que existe advogado para trabalhar essas questões. Então, nesse caso aqui, obviamente o juiz considerou a questão dos alimentos, né, se bem que tinha um vinho junto, mas enfim, para dizer que se autorizava a aplicação do princípio da insignificância, mesmo sendo um furto qualificado. Então, a regra dá para dizer assim, nos crimes de furto qualificado, é possível, não é muito comum, mas é possível aplicar o princípio da insignificância. Depende do contexto. Aqui a violação do direito autoral, pessoal, a questão desses CDs falsificados que se vendem nos camelôs. Não se reconheceu, então, a aplicação do princípio da insignificância, mesmo sendo um valor muito baixo. Nem da insignificância e nem da adequação social, que é outro princípio que nós estudaremos. A outra jurisprudência, aqui de número 31, Superior Tribunal de Justiça,
tem o entendimento consolidado no sentido de ser inaplicável o princípio da insignificância, na hipótese em que o agente introduz no território nacional medicamentos não autorizados pela autoridade competente. Então, o indivíduo entrou com medicamentos não autorizados pela Anvisa, Autoridade de Saúde competente, mesmo sendo o valor baixo, o STJ não autoriza a aplicação do princípio da insignificância. Isso vale também, eu lembrei agora, até foi um brigadiano que comprou veneno, um veneno que se bota na lavoura, que no Brasil ele é caro, um valor bem alto. E no Uruguai era bem, ou Paraguai, não lembro bem, acho que era Uruguai, bem baratinho, era 50 centavos o saquinho. E o pessoal buscava lá para aplicar no Brasil, porque a diferença era muito grande. Só que essa atitude, vou mostrar para vocês aqui no Código Penal, ela está no 334 que nós vimos lá, dos casos Moambas no Uruguai, e nós temos possibilidade de aplicação da insignificância de valores até 10 mil e pelo STJ e até 20 mil pelo STF. Mas a figura do 334 são duas. Uma é essa aí de não pagar imposto, 334, que é essa aqui, o descaminho. A outra é o 334A, contrabando, importar ou exportar mercadoria proibida. Então, na realidade, esse brigadiano que foi preso ali por perto de Rosário, se eu não estou equivocado, ou São Gabriel, não lembro bem, ele tinha esse veneno. Na realidade, não é por causa do imposto, nem incidia imposto, provavelmente, não sei bem o valor que ele tinha em veneno, mas provavelmente nem chegaria nos 10 mil, quase certo, ou nos 20 mil. Mas ele praticou contrabando, que é importar ou exportar mercadoria proibida. Isso não tem insignificância, isso não entra bagatela. Então, ele foi preso, né? Provavelmente perdeu até o cargo por essa situação de buscar o veneno lá no Uruguai. Bom, pessoal, sobre insignificância, era isso. Então, antes de eu partir para outros princípios, eu pergunto: entenderam o que é insignificância? Entenderam por que exclui o crime, deixa de ser crime? E apesar de algumas divergências, entenderam a ideia geral de quando é aplicado e quando não é? Professor, no caso ali que eu botei no message, se for um bichinho de estimação, ele entra nesse código ou não? Bichos não. De estimação não valerá o princípio da insignificância. Por um animal que não é de estimação, mas vai ser difícil encontrar algum, um boi, por exemplo, que é considerado propriedade, patrimônio para fins de posse de valores, né, de bem jurídico patrimônio, não vai ter por menos de R$100. Então, dificilmente vai ter incidência, alguma situação que seja possível incidir a insignificância em animais. Mas de estimação, não pela questão do valor sentimental. Sim. E no meio ambiente também, a gente já viu que a questão ambiental não tem também incidido a insignificância, mesmo que a qualquer bichinho silvestre, também a gente viu ali dos camarões, etc., que é difícil a incidência e insignificância. Que pode ter em animais, por exemplo, nós estudaremos isso lá na teoria geral do delito, é a incidência do estado de necessidade. O indivíduo, isso está na própria lei ambiental, no artigo da lei 9.505 de 97. O indivíduo que caça para sua alimentação, isso não é crime, isso é estado de necessidade. E a própria lei prevê já que não é crime. Mas aí é outra coisa, nada a ver com o que a gente está falando. Ok, posso ir adiante, então? Todo mundo entendeu o que é princípio da insignificância, quando incide, a questão ali da tipicidade material não está presente, a formal está presente. Ok? Então, vamos adiante. Princípio da individualização da pena. Está lá no artigo 5º, inciso 46. Vamos dar uma olhadinha. Constituição Federal. Quem tem aí, quiser abrir. Inciso 5º, 46. Deixa eu abrir a minha. 44, 5, 6. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa,
prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Bom, esse princípio da individualização da pena, então, ele incide em que a pena ela tem que ser individualizada para cada preso. A pena não pode ser igual para todos. Então, quando o juiz vai fazer o cálculo da pena, ele deve observar as características de cada sujeito que foi condenado. Um é reincidente, o outro não é. Um é menor, um indivíduo que está reiteradamente praticando a conduta, um tem violência grave, o outro não pratica crimes violentos, por exemplo. As consequências do crime, por exemplo, um matou um pai de família que sustentava a família e deixou a mãe e 3, 4 filhos sem trabalho, sem sustento, o outro não fez isso. Então, na hora da aplicação da pena, ela tem que ser individualizada. A pena não é uma receita de remédio ou de bolo que serve para todas as mesmas situações. Cada pena é uma. Então, situações como que ocorreu uma vez no massacre do Carandiru, que a PM matou 100 e poucos presos no Carandiru, foram condenados 50 pessoas pela mesma pena, 50 policiais militares, eu acho. Isso não pode acontecer. Cada policial militar tem uma situação específica na hora de... Cada pessoa, quando for condenado, é diferente da outra. Então, a individualização da pena tem que levar em conta os aspectos subjetivos do crime e os aspectos inerentes ao seu autor. Por isso que se fala na individualização da pena. Senão, pode ser anulada essa sentença. O princípio da alteridade, pessoal, ele proíbe a punição de condutas internas, né? Então, se eu pensei em matar alguém, eu não posso ser punido por isso. Pensei em matar um dos meus alunos que jamais ingressa no ambiente de aula para assistir a minha aula. Tenho vontade de matá-lo. É verdade, estou com vontade de fazer isso. Acho que ainda vou fazer um dia, mas por enquanto estou só pensando. Então, isso não é crime. Não posso ser punido por pensar. Digamos que eu esteja muito indignado, que eu tenho 9 alunos aqui, a turma tem no mínimo 25, eu comprei uma arma. Ainda não posso ser punido por tentativa de homicídio, porque eu não iniciei a execução do homicídio. E eu tenho porte de arma, então não há problema nenhum de eu ter essa arma. Eu não posso responder por crime de tentativa de homicídio por pensar em matar alguém. Então não existe punição por pensamentos. Também não existe punição, vamos ver aqui, pela chamada autolesão. Então, se eu peguei e cortei o meu dedo, né, não é crime. É autolesão, não é crime. Não existe crime de tentativa de suicídio. Eu tentei tirar a minha vida. Eu não vou ser punido. Existe o crime de alguém que me instigou ao suicídio. Coloquialmente falando, no popular, alguém botou pilha para eu me suicidar, aí é crime. Agora, se tentei e não consegui, não é crime. Não há crime de autolesão. Agora, diferente é que, se eu cortei um dedo para receber uma indenização, um seguro de vida, aí sim, aí é um crime de estelionato. Nada a ver com o meu dedo que eu perdi. Aí não é lesão corporal, e sim estelionato, porque eu pratiquei uma fraude. Agora, se eu quero arrancar meu dedo fora, o problema é meu, né? Não é crime isso. Outra questão, nesse princípio da alteridade, que proíbe a punição de pensamentos, condutas internas, né, e de autolesão, tem a questão do consumo de entorpecentes. A gente está na iminência do STF dizer que consumo de entorpecentes não é crime. A gente está indo para esse lado, mas o julgamento ainda está pendente, então não podemos dizer ainda. O delito de consumo de entorpecentes, ele tem como bem jurídico a saúde pública. Olha só, é saúde pública. Então, se a pessoa que fuma maconha, ela prejudica a saúde de todos, essa é a previsão legal. Então, com base no princípio de alteridade, a ideia que está andando é a seguinte:
Quem fuma um baseado de maconha, ou cheira lá, fuma, ou se injeta, enfim, cocaína, crack, etc., ele não está prejudicando a coletividade. Não é a saúde pública que está em jogo, é a saúde dele, é ele que está fumando maconha, ele que está ingerindo cocaína, botando na veia cocaína. Então, não é a saúde pública. E aí, eu acabei de falar para vocês que o princípio da alteridade não pune autolesão. Então, se eu fumar maconha, é a minha saúde que está em jogo, é a autolesão, não é a saúde pública. Então, por esse motivo, se defende que o uso de entorpecente não é crime. Hoje é considerado, mas se defende que não é. E o STF está com um julgamento pendente, e o ministro Barroso é um que defende que não é crime o uso de entorpecentes. Entenderam o princípio da alteridade? O entorpecente seria, então, uma questão de autolesão, e não saúde pública, como está descrito na lei penal, de tráfico de entorpecentes. Se entenderam, vamos adiante. Princípio da adequação social, pessoal. Bom, o princípio da adequação social, então, são condutas que a sociedade está acostumada, aceita, não repudia e aceita como normal. Então, por exemplo, quando uma criança nasce, uma menina, no meu tempo, agora não, agora qualquer um, mas no meu tempo as meninas iam na farmácia ou no próprio hospital e furavam a orelha dela para colocar um brinco, né? E aí, por isso que eu brinco, que no meu tempo eram as meninas, agora qualquer um pode colocar. Isso, em regra, isso é um crime de lesão corporal, tem uma lesão corporal. Mas, então, a pessoa poderia ser punida. Ah, eu não gosto do fulano, ele furou a orelha do Beltrano, lá para botar o brinco, eu vou lá registrar uma ocorrência. É crime, é lesão corporal. Mas, com base no princípio da adequação social, deixa de ser crime. O artigo 129 do Código Penal, que trata do delito de lesão corporal, não terá incidência nessa conduta. Por quê? Porque vige o princípio da adequação social. A sociedade aceita, acha até interessante furar a orelha das meninas e até dos meninos atualmente, para colocar um brinco, para colocar um piercing, para fazer uma tatuagem. Uma tatuagem é um crime de lesão corporal. O tatuador poderia responder por lesão corporal, mas, face ao princípio da adequação social, não se considera crime. Então, eu estou dizendo para vocês que há uma previsão legal, artigo 129 do Código Penal, que diz que fazer uma tatuagem é crime de lesão corporal. Ofender a integridade física de alguém. Este é o tipo penal. Mas... Professor, oi, pode falar. No caso do tatuador, se for um menor, e quando o menor chegar em casa, os pais não queriam que a tatuagem ali, como é que acontece? Bom, nesse caso, se tiver um adolescente sem autorização do pai fugir, né, eu creio que o tatuador poderá ser responsabilizado, mas não na seara penal, na seara civil, com indenização, etc. Pode falar, Alvanir. Professor, só retornando ali, o senhor falou ali, no caso, o usuário, que ele não pode ser acusado ali, né? Mas, na realidade, hoje ele pode. Sim, tá. Mas, assim, por associação ao tráfico, no caso, aí pode. Aí pode. Não pode é o consumo pessoal. Não é crime o uso pessoal, mas ele pode ser acusado por associação ao tráfico. Bom, vamos lá, vamos botar os pingos no i. Primeiro, tu entendeu o que eu quis falar, Rodinei? Sim. Tá. Penalmente, acho que não responde, minha opinião. Mas pode haver alguma reparação aí. Bom, Alvanir, teu caso. Em primeiro lugar, bota na cabeça, deixa bem claro, que hoje é crime consumir entorpecente, o consumo de entorpecente. É crime. Se a doutrina entende, e o STF já tem votos nesse sentido, mas ainda está pendente a decisão, de que não é crime pelo princípio da alteridade. Por quê? Porque consumir entorpecentes individualmente, nada de associação, individualmente, é uma lesão pessoal, autolesão, e não lesão à saúde pública. Poderá vir a ocorrer isso do consumo de entorpecentes, deixar de ser crime por esta questão da alteridade, princípio da alteridade, autolesão. Mas, olha bem,
Se eu e tu estamos dentro de casa, na esquina, e estamos fumando um baseado, eu dou uma pitada e passo para ti fumar. Eu estou praticando o crime de tráfico de entorpecentes, mesmo que seja meio baseado que a polícia aprende. É tráfico, porque o consumo é meu, eu não posso passar para ti nem gratuitamente. Será tráfico. Não sei se será isso, Alvonder. Perfeito, professor. Obrigado. Tá, ok. Então, vamos ver aqui. Princípio da adequação social. Trotes acadêmicos, pessoal. Moderados. Então, o indivíduo, nas universidades. Antes nós tínhamos na UBRA, mas agora mudou um pouco, mas eventualmente ainda tem. Mas nas grandes universidades, aí nas federais, por exemplo, e nas particulares, nós tivemos isso há pouco tempo, os trotes acadêmicos. Então, os indivíduos que ingressam no curso de Direito, ou qualquer outro curso, eles são recepcionados com os chamados trotes acadêmicos. Isso, na realidade, é crime. Pinta o rosto do indivíduo, coloca tinta no cabelo dele. Isso é o crime de constrangimento ilegal que está previsto no Código Penal. Mas, em virtude do princípio da adequação social, não se considera um crime. Deixa de ser considerado um crime. Porque a sociedade já se habituou a isso, já costuma aceitar. Mas um ponto interessante para mudar de princípio é a última situação que eu vou falar do princípio da adequação social, está prevista no artigo 229 do Código Penal, que eu vou ler para vocês aqui. 229. Diz assim: nomen iuris é casa de prostituição. Nomen iuris, casa de prostituição. Artigo 229. Manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Então, o indivíduo que tem uma casa de prostituição, ganhe lucro ou não, ele comete o crime previsto no artigo 229, que tem reclusão de 2 a 5 anos. Bom, isso até pouco tempo, ele incidia, sem muita dúvida, o princípio da adequação social. Então, o indivíduo tinha lá o famoso cabaré. Os tribunais, o TJRS, tem muita decisão nesse sentido, dizia o quê? Toda a sociedade sabe que existe os cabarés, entre aspas, né, essas casas de prostituição. O Estado fiscal sabe que existe e nada faz, não fiscaliza, né? Então, como está sendo gravado, nem vou falar outras coisas, vamos deixar por aí mesmo, né, de quem frequenta, quem não frequenta. Uma brincadeira, né? O TJRS disse que isso incidia o princípio da adequação social e não era crime. Então, mesmo tendo o artigo 229, não haveria crime em face do princípio da adequação social. Mas tem mudado, pessoal. O STJ achei hoje diversas decisões que não têm aceitado o princípio da adequação social nesse caso. Aqui tem umas decisões que eu coloquei para vocês, né? A maioria delas no sentido de não aceitar a incidência do princípio da adequação social no artigo 229 do Código Penal. Agora, o TJRS tem muita decisão aceitando. Bom, vamos adiante. Princípio da intervenção mínima. O que é isso, pessoal? O moderno direito penal, né, entende que, como o direito penal é algo muito duro, algo muito pesado para aplicar contra o cidadão, porque tira a liberdade do cidadão, ele tem que ser utilizado como última ratio, última razão, é o último a ser empregado. Tudo que eu puder fazer antes de aplicar o direito penal, assim deve ser. Dá para aplicar o direito civil? Dá, então usamos. Dá para aplicar o direito tributário, civil? Dá, então usamos. Para depois aplicar o direito penal. Né? Isso é o princípio da intervenção mínima, é a ideia do direito penal moderno. Então, aqui eu tenho uma decisão do STF, de número 35, que diz assim, quem está acompanhando aí é o 35.
O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos. Ou seja, só tem que prender quando for muito necessário, senão se utilize outros ramos do direito. Notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano efetivo ou potencial impregnado de significativa lesividade. Está dizendo que se for grave, prende, se não for grave, não deve prender. O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor, né, a lesão, desvalor à lesão, por não importarem lesão significativa a bens jurídicos relevantes, não apresente, por isso mesmo, prejuízo importante. Não apresente, por isso mesmo, prejuízo importante. Seja o titular do bem jurídico tutelado ou a integridade da própria ordem social. Então, em resumo da ópera é o que eu acabei de falar. Se é grave, direito penal. Se não for grave, se utilize outro ramo do direito. Então, o princípio da intervenção mínima, ele se divide em dois. Princípio da fragmentariedade do direito penal e princípio da subsidiariedade. O da fragmentariedade, ela entende, ele diz que o direito, ele tem vários ramos, tem direito penal, direito civil, direito tributário, direito constitucional, financeiro e muitos outros. Então, se for, como ele é apenas um ramo do direito, se pode utilizar outros. Então, estabelece que nem todos os ilícitos configuram infrações penais. Como eu tenho muitos ramos do direito, um ilícito, falando, olha o que eu estou falando, ilícito, algo errado, pode ser que não seja infração penal, pode ser que seja outro tipo de infração. Eu tenho que ter esse cuidado, então. Né? Então, em suma, todo ilícito penal também é ilícito em outros ramos do direito. Agora, o ilícito em outros ramos do direito nem sempre é penal. Por exemplo, se eu pegar a questão da ordem tributária, uma sonegação fiscal pode ser apenas um ilícito fiscal, né? E não ser um crime tributário. Agora, um crime tributário sempre vai ser um ilícito lá do ramo tributário. Então, a sonegação fiscal é um crime do âmbito penal e sempre vai ser lá no ramo tributário. Agora, uma sonegação fiscal pode ser apenas um ilícito tributário e não penal. Então, a fragmentariedade é isso. Os ramos do direito são vários. Então, algumas condutas podem não ser crimes, podem ser ilícitos apenas em outros ramos do direito. E aí eu vou dar um exemplo aqui. Ó. O princípio da subsidiariedade é um complemento à fragmentariedade. Por quê? E aqui tem um exemplo que não precisa nem explicar. Tem uma jurisprudência que diz que o paciente, número 36 aí, quem tem, ó, o paciente foi denunciado porque se constatou em imóvel de sua propriedade suposta subtração de água, mediante ligação direta com a rede da concessionária do serviço público. É o tal de gato de água, não é gato de luz, é gato de água. Anote-se que, à época dos fatos, ele não residia no imóvel, mas quitou o respectivo débito. Então, ele não residia no imóvel, pagou tudo que devia com esse gato de água aí. Aí, então, é aplicável o princípio da subsidiariedade, pelo qual a intervenção penal só é admissível quando os outros ramos do direito não conseguem bem solucionar os conflitos sociais. Então, viram que é uma complementação? Eu disse que o princípio da fragmentariedade determina que existam diversos ramos do direito e algumas condutas não são criminosas, são ilícitas em outros ramos do direito. E se elas são ilícitas em outros ramos do direito, eu vou aplicar o direito penal subsidiariamente. Eu aplico primeiro os outros ramos do direito, depois o princípio depois o direito penal, se não for aceitável apenas o outro ramo do direito. E esse exemplo deixa claro, o gato de água é uma infração no direito civil. O indivíduo pagou tudo o que devia, não precisa ir para a cadeia por isso. Então, não foi aplicado o direito penal, foi aplicado o direito civil.
Perguntas sobre isso? Então, vamos adiante. Já estamos indo para o final, pessoal. Princípio da proporcionalidade. Bom, o princípio da proporcionalidade tem algumas incidências. Primeiro, lá para o legislador. O indivíduo o legislador, quando cria uma lei, ele tem que ter a seguinte proporcionalidade. Fato grave, pena grave. Fato leve, pena leve. Caso contrário, pode ser inconstitucional, né? Outra aplicação, na fixação da pena, tem muita jurisprudência em que os juízes, avaliando as circunstâncias pessoais e do crime, eles aplicam a pena muito alta. Vocês vão aprender lá na teoria da pena, que é o terceiro direito penal, que a pena é aplicada em 3 fases. A primeira e a segunda fase é um ato muito discricionário do juiz. Ele faz uma análise e aplica o que ele entende. Não há um parâmetro de regra para isso. Então, nesse caso, o juiz vai colocar a quantidade de pena que ele bem entende, que ele considera adequado. Às vezes é desproporcional, e muita decisão nos tribunais superiores determinando o recálculo da pena, porque infringiu o princípio da proporcionalidade. Princípio da humanidade, o artigo 5º, inciso 45, diz o quê? Vamos ver lá na Constituição Federal. Inciso 5º, inciso 45. Aqui, ó. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento, que é expulsar o indivíduo do país, né? Brasileiro aqui do país, e cruéis. Essas penas, então, não existem em face do princípio da humanidade das penas. Princípio da exclusiva proteção do bem jurídico é semelhante, é igual ao princípio da alteridade, não pune condutas internas. Princípio da imputação pessoal é aquele princípio que diz que a pessoa só pode ser punida quando ela for culpada. Então, o direito penal não pode castigar um fato cometido por agente que atue sem culpabilidade. Em outras palavras, não se admite a acusação, a punição, quando se tratar de agente inimputável. Ou seja, por exemplo, o indivíduo é um doente mental, ele não pode ser punido, né? Ele vai receber uma medida de segurança, que é um tratamento no manicômio judicial ou ambulatorial. Então, a imputação pessoal, a punição só vai para quem ostente a questão da culpabilidade. O agente que atue sem culpabilidade não pode ser punido. Princípio da responsabilidade pelo fato, o indivíduo só pode ser punido por fatos praticados e não por quem ele é. Exemplo, na Alemanha nazista nós tínhamos crimes no Código Penal que incriminavam o indivíduo que casasse ou que mantivesse relação sexual com um judeu, com um cigano, né? Então, eram crimes. Isso é um direito penal do autor, punia por quem a pessoa era e não pelo fato. Então, isso é direito penal do fato, a pessoa só pode ser punida pelo fato praticado e nem por quem ela é. Princípio da personalidade ou da intranscendência, artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal. Esse 45 aqui quer dizer o quê, pessoal? Que a pena não passará da pessoa do condenado, ou seja, quer dizer que a pena é para quem foi punido e não para outra pessoa. Esse princípio existe, por exemplo, porque o Tiradentes, quando foi condenado à morte aqui no Brasil, na Inconfidência Mineira, a sua família teve punição, a sentença estendeu punição criminal até a 4ª geração. A sua família, inclusive, teve que fugir, etc., né? Então, agora, isso é proibido. Diz assim o 45, inciso 45 do artigo 5º da CF. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Se eu fui punido, é eu que tenho que responder. Se eu morrer no meio da prisão, no meio da execução da pena, meu filho não tem que cumprir o resto para mim. Podendo, olha aqui a questão que vem agora, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação da perda de bens, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executados, até o valor do patrimônio transferido.
Então, se eu fui condenado 10 anos de prisão e ressarcir o erário lá em 100 mil reais, porque eu subtraí dinheiro, corrupção. Estou cumprindo, estou no 3º ano e morro. Bom, os 7 anos de pena privativa de liberdade que faltam morrem comigo, extingue a punibilidade. Mas o patrimônio que eu deixei poderá ser executado contra o meu sucessor até o limite desse patrimônio. Se eu devia 100 mil e deixei 10 mil de patrimônio, a União poderá cobrar esses 10 mil do meu sucessor. Mas a pena em si não passa, só a obrigação de reparar o dano ou de devolver o valor. Princípio da responsabilidade subjetiva quer dizer o quê, pessoal? Que a pessoa só pode ser punida se ela praticou um crime com dolo ou culpa. Se foi um acidente, um caso fortuito ou força maior. Por exemplo, estou dirigindo meu carro devagar, regras de trânsito, tudo certinho, e alguém que tem interesse em se suicidar se atira contra embaixo do meu carro. Vou responder por homicídio culposo? Não, porque eu não tive responsabilidade subjetiva, não pratiquei esse crime nem por furto, nem por dolo, nem por culpa. Então, esse é o princípio da responsabilidade subjetiva. Os dois últimos, princípio do nobis in idem, quer dizer que a pessoa não pode ser punida 2 vezes pelo mesmo delito. Então, penalmente, se eu pratiquei uma conduta, no campo penal só posso ser punido uma vez. Eu posso, se eu sou funcionário público, sofrer uma pena lá no Estatuto do Servidor Público, aí posso, independência das instâncias. Mas a regra é essa, proibido bis in idem. Ne bis in idem, não posso ser punido 2 vezes pelo mesmo delito. Os policiais militares têm essa situação bem presente. Se eles praticam uma falta, eles têm o Código Penal Militar e o Código Penal comum nosso. Vai ter que se ver qual dos dois vai aplicar. Os dois não podem ser aplicados. Praticou um homicídio, matou mal na gíria, vai responder pelo Código Penal comum. Não é uma lei que assim determina. O policial militar praticar homicídio em serviço vai ser investigado e responder pela justiça comum, Código Penal comum. Mas não poderá responder pelo Código Penal Militar. Isso é o ne bis in idem. E o princípio e último, que nós vamos ver, princípio da isonomia, as pessoas, então, devem ter um tratamento iguais quando estão em condições de desigualdade. Exemplo, o indivíduo é preso com 10 gramas de cocaína, o outro com 10 quilos. A pena tem que ser diferente, né, pessoal? A isonomia aí, tratamento igual para os iguais, desigual para os desiguais. Ok, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Conseguiram entender aí a nossa aula de hoje? Tudo certo? É bem complicado, mas é bem interessante também. Deem uma lidinha no polígrafo e coloquem as dúvidas lá no nosso ambiente lá para tirar dúvidas, né, que daí a gente vai discutindo entre grupo mesmo. Qualquer dúvida, coloquem ali. É bom. Eu coloquei um TDE hoje para vocês escolherem um desses princípios e procurar uma jurisprudência que fale deles. E aí coloquem na nossa sala de interação lá, Adriana, as dúvidas, que é a dúvida de um e de todos, e nós vamos conversando por ali, porque nós não podemos ficar com dúvidas. Esses princípios são importantes. Certo, então? Boa noite, então, a todos. Bom fim de semana, até a semana que vem. Boa noite. Boa noite, Agonia. Boa noite, Luísa, Rudinei, Adriana, Agonia, Luciane. Está interrompendo a gravação.